Sejam bem-vindos ao tema motores CC, motores de corrente contínua. Vamos seguir tópicos abordados: modelo do circuito elétrico do motor CC, as equações de corrente contínua, essa máquina dinâmica, dois fenômenos de perdas e rendimento, e vamos dar início ao primeiro tópico. Podemos observar aqui o esquema elétrico, circuito do motor corrente contínua. Circuito de armadura, tem uma representação aqui onde você tem uma tensão de armadura e corrente de armadura. Temos os elementos, a resistência da armadura, né? A indutância da armadura e propriamente aqui simbolizando a parte móvel, a parte do rotor. Você vai ter uma força eletromotriz, conforme a lei da indução de Faraday. Então ela é proporcional a esse fluxo produzido no circuito das bobinas da armadura. Temos o ômega. O ômega aqui ele está representando a rotação. E aqui a gente vê aqui o sentido, né? Você tem essa letra Φ, na verdade aqui, né? Do grego, né? Representa o fluxo do entreferro. E o circuito de campo. O LF, o F significa de field, vem do inglês, que é campo. A tensão, né? Os seus terminais, a corrente e a resistência. Eu deixei aqui para a gente ter uma ideia, né? Da tensão da armadura, representada pela UA. Voltamos aqui aos terminais. Ela está aqui presente, se vier a conectar um instrumento de medição. Então está relacionando aqui basicamente, né, as relações das grandezas elétricas, a resistência e a corrente, como vista aqui. Mais a somatória da força eletromotriz, conforme a lei de Faraday. E aí a gente consegue aqui a obtenção dos cálculos. Esses cálculos aqui é proporcional ao tamanho, né? Esse K. Estou colocando aqui conforme a literatura. É uma constante aí dos materiais que compõem. E aqui é o circuito de armadura. E o N, que a gente vai explorar um pouquinho. O N seria, neste caso aqui, a rotação. Aí, opa, mas aqui você não tinha falado como W? Vamos seguir para entender um pouco mais. O que nós temos aqui? Quando nós estamos falando de equações, ó, seguindo a ideia do N, velocidade angular em RPM. Quando se trata do ômega, visto que é a rotação angular, só que é expressa em radianos por segundo. Na sequência, vocês observem o fluxo que foi comentado, está diretamente proporcional à constante, só para diferenciar da equação anterior, conforme o material que constitui, né, a máquina. Então, o tamanho também vai influenciar. Fluxo do entreferro, estabelecido aqui
pelo cálculo de uma constante vezes a corrente de campo. O entre-ferro, lembrando, é a folga que existe mecanicamente entre as duas partes, o estator e o rotor. O circuito de armadura, aqui nos motores de corrente contínua, e o circuito de campo. Uma grandeza que comentamos é o torque, a força, expressa em Newton metro. Está proporcional também à constante, a corrente de armadura e o fluxo. A partir deste cálculo, podemos aí obter rotação, podemos obter o fluxo e podemos obter aí o torque. E aí a gente consegue saber se o motor ele vai ter força suficiente ou potência suficiente para poder tocar a carga, seja bomba, ventilador. Um outro tema interessante, tendo em vista que nós estamos repassando, reconhecendo, recapitulando as grandezas elétricas e tem uma associação com a parte mecânica, que aí a gente está olhando para a aplicação, é importante saber as perdas e rendimento. Rendimento aqui, rendimento é a relação da potência da saída sobre a potência de entrada. Em outras palavras, quando a gente está falando potência da entrada, é potência total. Ou seja, seria a potência da saída mais as perdas, como aqui observamos. É importante essa visão para poder identificar a eficiência da máquina, a perda da máquina. Em resumo, apresentamos aqui o modelo, a máquina, CC, vimos as ligações e associação dos dois circuitos anteriormente do campo, que é o estator, o rotor, que é o circuito da armadura, e agora aqui, na sequência, as equações de rotação, que é importante saber, o número de giros, o número de rotações por minuto, a força, Newton-metro, que vai ter capacidade de vencer a inércia. A gente fala da questão de tirar do repouso, o conceito de inércia. Válido aqui apresentar que é importante ter esse conhecimento, também das perdas e rendimento da máquina na hora da escolha. Agradeço a vocês mais uma vez e até a próxima, dando continuidade a motores de corrente contínua.